Pronto. Um ótimo dia para vocês, meninas. Bem-vindas. Mais um dia devocional. Hoje eu que estou responsável por trazer a palavra aqui. Vamos orar, apresentar ao Senhor este momento. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Pai, por mais um dia, por mais essa oportunidade de estarmos juntas para aprender mais de Ti, para aprender mais da Tua palavra, para aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. O Senhor é bem-vindo aqui, é bem-vindo em cada lar, em cada coração, que o Senhor venha falar, Pai, nós queremos Te ouvir, nós queremos aprender, Pai, mais de Ti. Em nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade. Abençoa o nosso dia, Pai, nós te louvamos pela tua misericórdia que se renova cada manhã, Pai. Obrigada, Senhor, pela chance, Senhor Deus, de mais um dia estar na tua presença. Que seja um dia abençoado, um dia cheio de ti, um dia alegre, Pai. Um dia cheio, Senhor, meu Deus, de coisas boas. Que a tua presença vá à frente, aonde pisarmos, Pai. Em nome de Jesus, é o que te pedimos. Amém. Deixa eu aceitar. Pronto, meninas. Hoje nós vamos ler, a passagem está em 2 Coríntios 3:18. Se vocês quiserem abrir, 2 Coríntios 3:18. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim? 2 Coríntios 3:18, tá? É sempre desafiador ministrar, né? É tão bom quando a gente acorda e fala, opa, hoje é só ouvir. Ai, o Senhor sempre nos dá graça, né? Diz assim a palavra: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Vou ler mais uma vez. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E aí o título, né, do devocional hoje é As Transições de Deus. E, né, o que é transição? Transição, né, no sentido literal, é quando algo deixa de ser uma coisa para se tornar outra coisa, né? Nós temos aí exemplos de vários tipos de transições, né? Na, na verdade, a transição é um processo. E aí, alguns exemplos, né? A transição, por exemplo, de solteira para casada, né? Você era solteira e você vai passar por um processo, né? Que a transição é um processo, né? Você vai passar por um processo até chegar no casamento. Talvez de uma carreira para outra, tem a transição de uma fase da vida, né? Eu era criança, e aí depois me tornei ali adolescente, depois adulta, e, né, por aí vai, são transições, são processos. E até mesmo, né, a transição capilar, que é quando, né, tem aquele cabelo alisado, vou deixar passar por essa transição agora, quero meu cabelo natural. Então, tudo isso são processos de transições, né? Então, a transição é algo que vai transformar em algo novo. E as transições de Deus, né, a maior transição, né, as transições de Deus, a autora diz, a pastora Viviane Martinello, né, o devocional é baseado na Mulheres Enraizadas, o devocional da pastora Viviane, ela diz que toda mulher que ama a Deus e busca obedecê-lo passará por períodos de transições. Então, aqui todas nós amamos a Deus, amém? E procuramos sempre obedecê-lo. Então, isso quer dizer que todas nós passaremos por esse processo, né? Que é de passar por essa transição, que é de parar de fazer a nossa vontade e começar a fazer a vontade de Deus.
E aí, esse é o maior exemplo, eu acho assim, de transição que todas nós passamos, né? Ou algumas ainda vão passar, é quando a gente se converte, né? A gente está vivendo de uma maneira, fazendo as nossas vontades. Vou dar exemplo com a minha conversão, né? Se eu não me engano, há 14 anos atrás que eu me converti. Então, eu vivia da minha maneira, fazendo o que eu bem queria, né? Eu me converti, eu tinha 18 anos, tinha acabado de entrar na faculdade, então eu estava vivendo da forma que eu queria, né? Indo em muitas festas, bebendo, me entregando mesmo aos desejos da carne. E aí o Senhor me chamou. Então, eu passei por uma transição ali naquele momento. E não foi de um dia para outro, né? As transições não são de uma hora para outra, né? Eu citei alguns exemplos aqui, a gente falou da transição, né? A transição capilar. Eu já tentei várias vezes fazer transição capilar e eu sempre paro no meio do caminho, porque é um processo, não é da noite para o dia que vai acontecer. Eu vou acordar, meu cabelo já vai estar todo cacheado. Não, são processos, né? E essa transição de deixar a nossa vontade, né, a vontade da carne, para viver a vontade de Deus, essa transição é um processo que a gente vai passar por várias coisas, né? Que a gente vai citar algumas delas. Mas eu passei por vontades de voltar atrás, né, de ceder aos desejos da carne, mas mas eu perseverei, tenho perseverado todo dia, porque eu acho que enquanto nós estivermos aqui, a gente vai ser transicionado por diversas áreas, né? Às vezes a gente acha que está aqui no patamar, o Senhor vai nos levar para outro, e isso vai ser, eu acho, até a volta do Senhor Jesus, né? E então a transição ela começa, né, ali no nosso coração, né? A gente ceder à vontade ali do Espírito Santo e começar a passar por ela. Uma transição que eu anotei aqui, que o senhor me fez lembrar, é a maternidade, né? Uma das transições mais profundas. A maternidade é uma das transições mais intensas que a mulher pode viver, né? Porque existe uma casa sem filhos, e aí depois existe uma casa com filhos. E existe uma mulher que muda muito, né? Nós mulheres, né? A gente é que mais sente. Eu lembro quando eu estava grávida, meu marido falou: Nossa, eu não posso fazer nada assim por você. Porque além de nós mulheres, né, receber e gerar durante 9 meses, aí depois vem ir lá fazer uma cesárea, quem for um parto normal, sentir a dor ali do parto. Depois tem amamentação, que depende de você, né? Que é a amamenta ali exclusivo. Então, as pessoas podem te ajudar nesse processo de transição? Pode, mas você sente mais ali, né? Mais profundo, né? A rotina muda, o corpo muda, o sono muda, mas a forma de amar também muda. Mas em todas as transições, a gente tem coisas positivas, assim, para ganhar, para desfrutar, né? A maternidade, com essa transição, né, de uma mulher que não tinha filhos para uma mulher que tem filhos, né? Hoje eu tenho mais empatia, né? Eu entendo o amor da minha mãe para conosco, o doar dela como foi. Consigo ver um amor de Deus para com a gente, né? O Senhor, ele nos ama com amor de pai, então a gente entende, nossa, que amor, se eu amo meu filho dessa maneira, olha como Deus me ama, né? Se eu perdoo meu filho, olha só como Deus, que ele é ainda mais perfeito do que nós seres humanos, ele faz. Então, essa transição, ela é difícil, ela dói, ela é um processo que a gente tem que negar o nosso eu, mas que a gente ganha muito no Senhor, né? Aqui ela diz, em glória cada vez maior. E eu quero abrir um parêntese, né? E incentivar as mulheres, talvez que não são mães ainda. Eu sei que essa transição, ela começa antes, né? Na espera, no medo, na insegurança, mas que aqui talvez uma pergunta assim, será que eu vou dar conta disso, né? Mas quero te falar que o Senhor é contigo, que ele, se ele te entregar algo, ele vai te preparar. Então, se talvez você tenha resistido, aí, ai, não vou dar conta, é uma bênção a maternidade, né? Uma transição que vale muito, 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 muito a pena. Eu anotei alguns pontos, né? E aqui outro ponto é que as transições não são confortáveis. Nenhuma transição é fácil, né?
ela vem acompanhada de dúvidas, medos, inseguranças e incertezas, né? A autora, ela define assim, ó, as transições é um tempo de pouco conforto e muito confronto. É um tempo de pouco conforto e muito confronto. Toda transição que a gente passa, seja no casamento, né? Por exemplo, quando a gente sai da casa dos nossos pais para ir, né, casar, viver um novo, a gente vai pegar responsabilidades que a gente não tinha. Nossa, agora eu vou ter que começar a fazer isso, né? Vou ter que ser responsável por pagar esse aluguel. Antes era meu pai que pagava, agora somos nós, eu e meu marido. A gente pega ali responsabilidades que a gente não tinha. Então, causa medo, causa insegurança, desconforto. Na maternidade, né, a gente falou aqui que a gente assume algo ali diário, né? Gente do céu, eu lembro quando eu ganhei meu filho, que eu saí do hospital, eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus, e agora o que que eu vou fazer? Antes era só eu e o Edson, era tão simples, e aí agora o que que eu vou fazer sem ninguém ali para me auxiliar? Então, assim, foi algo que, mas que o Senhor nos capacita, parece que depois de um dia eu já sabia, parece que eu tinha feito isso a vida inteira. É lógico que a gente ainda continua passando pelos desafios, mas o Senhor sempre vem com a palavra na hora certa, o Senhor sempre dá sabedoria, dá as estratégias para a gente saber lidar. E quando nós temos fé nesse Deus, quando a gente entrega para Ele, Senhor, eis-me aqui, me passa, eu vou passar por essa transição, por esse lugar que o Senhor vai me levar. Nós temos o auxílio dele, né? Ele é com a gente e a gente consegue vencer. Mas as transições não são confortáveis, como eu citei, mas aqui ela diz também que toda transição nos confronta, né? Ela não é conforto, mas ela nos confronta, porque toda transição ela nos conduz à mudança. Então, se você está incomodado, está passando por mudanças, é porque o Senhor está te transicionando, né? A gente está passando por essa transição de Deus, né? Então, a mudança de um cargo para o outro, né? A gente vai passar por mudança, vou ter que aprender algo novo ali para estar nesse lugar, né? A transição do cabelo, né? Que eu falei, já desisti várias vezes, né? É um processo de mudança. Então, agora eu vou ter que aprender, vou ter que usar cremes específicos, vou ter que pentear de forma diferente, vou ter que usar um penteado de forma diferente. As transições de talvez da nossa vida, né? Antes eu era criança, agora eu sou adolescente, aí a roupa já começa a mudar, você já não vai usar aquela roupa que você usava quando era criança, né? As pessoas já vão falar, né? Não vai trazer mais aquele leitinho para você, agora já, como diz a Bíblia, né? Comida sólida também. Então, toda transição a gente vai viver a mudança, ela nos conduz à mudança. E às vezes, quando o Senhor nos chama para passar por essas transições, né, as transições de Deus, e a gente aceita, não pense que vai ser tranquilo, né? Como a gente falou, é mudança, é confronto. E uma das coisas que tenta paralisar essas transições é a insegurança. A insegurança, ela tenta nos fazer voltar. No meio do processo, a insegurança, ela tenta nos convencer que nada dará certo. Quem aí já escutou quando você começou a ir para a igreja, começou a ir na missa, começou, né, mudar ali, as coisas começou a piorar. Porque aqui, gente, todas as vezes, quando eu começo a tentar algo novo, esses dias eu estava falando para a Thaís, segundo, nossa, que eu estou tentando fazer uma nova rotina aqui em casa, né, passando por uma transição, e assim, os primeiros dias foi lindo, mas depois aí já começa a vir os venavais, aí o menino já não quer dormir na hora que eu falei, aí já começa a acontecer algumas coisas, né, então, nas transições que o Senhor vai fazer, às vezes vai vir uma insegurança, às vezes as coisas vão começar a piorar para depois melhorar. Mas a gente entende que se o Senhor está nos transicionando, está trazendo mudança, a gente vai precisar de passar por coisas difíceis para gerar fruto. Por exemplo, né, os frutos do Espírito, né? Longanimidade, para eu conseguir ganhar ali o fruto, para eu ter o fruto da
da longanimidade, da alegria, por exemplo, eu vou ter que passar por situações, talvez ali, tristes, que eu vou ter que me alegrar mesmo assim. Então, esses processos, né, se você está num processo difícil, entenda que o Senhor quer que você gere um fruto disso, né? Se você está passando por um momento de, ai, nossa, eu quero, sei lá, por exemplo, domínio próprio, né? Ai, eu quero comprar, 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 comprar. O Senhor está falando, usa seu domínio próprio, é aqui que eu vou te dar o fruto. Entende? Por exemplo, o Senhor está talvez te transitando do medo para a fé. Nossa, eu estou sentindo tanto medo, eu tenho medo de fazer isso, eu tenho medo de tomar essa decisão, eu tenho medo de colocar meu filho em tal lugar. Mas o Senhor, Ele está te transitando do medo para a fé, para que você tenha fé, entregue o seu coração para Ele. Então, a gente vai passar por situações difíceis para a gente chegar em um novo lugar, por exemplo, da dependência emocional para a cura, né? Eu dependo emocional das pessoas, eu dependo do meu marido, eu dependo, fico aquela dependência, mas o Senhor quer te tirar, quer fazer essa transição, né? Para a cura completa, vou procurar ajuda no lugar de uma psicóloga, né? Eu preciso dessa cura emocional, não ficar me dependendo das pessoas, mas eu preciso ser curada e depender apenas dele. Então, sempre que o Senhor está nos transicionando, né, de um lugar para o outro, a gente vai passar por períodos, talvez, de insegurança, né, de querer voltar no começo, não está muito difícil desse jeito, é melhor eu voltar, né. E aí a gente tem alguns exemplos bíblicos dessas transições, né, lembra do povo no deserto, né, eles estavam sendo transitados da escravidão para a promessa. E aí, no meio do caminho, eles queriam voltar para o Egito, porque aí aconteceu alguma coisa, aí faltou isso, faltou aquilo, eles reclamavam e lembravam daquele outro lugar, mas eles estavam saindo da escravidão, indo para uma terra de promessa, né? E o Senhor ali, nessa transição, o Senhor estava preparando eles, né? Muitas das vezes eles pensaram em voltar. Já Paulo, né, ele passou de perseguidor para anunciador do evangelho. E ele foi julgado, né, porque ele estava ali junto, matava, aprisionava os cristãos. E Paulo, ele é confrontado, mas Paulo, ele permanece. Ele não pensa em voltar atrás. Ele permanece, né? Então, eu anotei aqui, ó, que toda transição verdadeira, né, ela envolve o processo, a quebra e o propósito, né? O processo é necessário, nós vamos ser quebrados, mas a gente vai chegar no propósito que o Senhor deseja de nós. E aqui no finalzinho, né, ela diz assim, ó, os embates, né, esses processos difíceis, esse tanto de coisa acontecendo, o medo, a ansiedade, a insegurança, tudo isso nos levará a novos níveis de dependência, fé e confiança em Deus. Então, todo esse processo de sair de um lugar para ir para outro, todos esses embates que a gente vive, a gente vai nos levar a um nível de dependência, fé e confiança em Deus. Então, se eu estou passando por um período, Senhor, eu confio e eu vou, né? Pense em algo que você está passando agora, o Senhor está te transitando, mas pense aí na sua conversão, né? Senhor, agora, a partir de agora, eu quero viver para o Senhor. E aí começa a acontecer as coisas, né? Aí, quando eu me converti, por exemplo, né, meu pai falava, mas agora suas amigas já era, você não vai ter mais as suas amigas. Agora você vai batizar, você não vai poder jogar isso, você não vai poder vestir essa roupa. E aí começou aquele tanto de falação. Geralmente as pessoas, elas vêm palpitar, né? Quem aí já passou por transição capilar, por um casamento, sempre as pessoas querem opinar. Mas aí eu fui permanecendo e fui buscando no Senhor. Senhor, eu quero me depender de Ti. Aqui a gente vê novos níveis de dependência do Senhor. Você vai começar a depender, entregar para o Senhor. Ter fé nele e a confiança totalmente que ele vai te sustentar. Não são as pessoas, aí você vai entender, não é ninguém, é Deus, é Ele. É Ele que vai me ajudar nesse processo. Quando eu me rendo a esse processo, o Senhor começa a fazer algo profundo em você. E aí a gente, Ele nos dá maturidade, né? Através desse processo de transição, o Senhor, Ele nos dá maturidade para que depois a gente possa
transbordar também na vida de outras pessoas, né? Quando a gente passa por essas transições, a gente não tem propriedade para poder falar, né? Para poder aconselhar, caso a pessoa nos peça ali uma opinião. Eu lembro que quando eu tentei fazer a transição, tô falando porque eu tentei algumas vezes, gente. Eu perguntei a uma menina aqui da minha igreja, tem o cabelo cacheado, daí eu fui nela, falei, como é que é? Me fala aqui como é que faz? Perguntei para outras pessoas. Então, isso vai nos dando autoridade, né? Para que a gente consiga ajudar outras pessoas, né? No período de conversão também, hoje eu vejo que eu já estou aí vou fazer 12 anos de casada esse ano, e eu tenho visto jovens, mais jovens do que eu, vindo me procurar. Eu falei assim, gente, mas eu já tô tão velha assim. Não, não, assim, mas eu tô hoje. Até que é uma experiência, né? 12 anos de casamento, mas elas vêm, né? Lô, como é que eu faço isso? E aí eu entendi, eu falava assim, gente, eu tenho umas amigas tão novas, mas aí eu entendo que é isso mesmo, né? O Senhor nos leva a transicionar e nos ajuda nesse processo para que depois a gente possa ajudar outras pessoas também a passar por esse processo, né? A depender de Deus. E eu sempre falo, olha, é assim, 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 mas vai para Deus, sabe? Busca no Senhor força, busca no Senhor sabedoria e você vai conseguir passar por esse processo, né? Então, quando nós nos rendemos ao processo, Deus começa a fazer algo profundo dentro de nós, né? Aqui a autora, né, ela fala que ele rompe os cativeiros da nossa alma, né, nesses períodos de transições, quando nós nos rendemos a ele, ele rompe os cativeiros da nossa alma, né? O que significa? Eu anotei aqui, né? Quebrar prisões internas. Eram medos que nos paralisavam, e aí você vai parar de ter esses medos. Culpas que nos condenavam, dores que nunca foram tratadas. Nesse processo, o Senhor vai curar, o Senhor vai te dar estratégias, né? E padrões emocionais que nos prendiam, né? Aí ela escreveu assim, ó, à medida que vencemos cada etapa, somos transformadas de glória em glória. Não saímos dos processos perfeitos, mas saímos mais maduras, mais livres e o principal, mais parecidas com Cristo. Porque isso, gente, é o que o Senhor deseja de cada uma de nós. Toda a transição, tudo que nós formos passar, o intuito é sermos mais parecidas com Cristo. Porque esse é o desejo dele, né? Sermos parecidas com ele, que é manso, humilde, tudo. Meu pastor fala assim, tudo termina em Cristo. Toda pregação que a gente for falar termina em Cristo. Cristo é o exemplo perfeito, né? Ele é perfeito em tudo que passamos. Ele já passou, tudo que vivemos, ele já viveu. E até aqui no livro, a pastora Viviane cita um pedaço onde os discípulos, né, eles viviam com Cristo, e Cristo foi preparando eles. Eles tinham medos, insegurança, e Cristo foi preparando eles para quando o Senhor fosse daqui lá para a eternidade. E aí quando acontece, né, quando o Senhor Jesus morre, eles desanimam, mas aí o Senhor depois aparece a eles novamente, e aí eles revestido, né, aqui fala, eles são revestidos de um novo alento, e depois eles foram capazes de levar o evangelho. E o evangelho a todo mundo conhecido até então, né? Então, os discípulos, eles tiveram medos e inseguranças também, eles quiseram voltar atrás, mas o Senhor veio com um renovo sobre eles, e eles levaram o evangelho que chegou até nós aí, depois de tantos anos, né? Então, nas transições, vai acontecer, né? Uma mudança, vai acontecer desconforto, insegurança, mas assim como nós vimos aqui esse exemplo, né, que Cristo teve com eles, com os discípulos, trouxe esse renovo, trouxe esse alento, o Senhor, ele faz comigo e com você, no meio da caminhada, né, seja como uma palavra, seja como um devocional, como uma oração, o Senhor, ele vem e te renova, e te fortalece para você continuar nesse lugar, porque os benefícios, a gente acabou de ler, né, não vai ter mais, vai ser grandioso os benefícios depois que a gente vencer essa transição, né? Essa transição necessária. Então, se você está em uma transição, não desista, né? O desconforto, anotei aqui, ó. O desconforto é sinal que Deus está trabalhando.
Se está desconfortável, se está doloroso, é porque o Senhor, Ele está trabalhando e Ele está te transicionando. Amém? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Se alguém quiser comentar alguma coisa. Não? Vamos orar então para finalizar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, Pai. Obrigada, Senhor Jesus. Eu oro, Pai, para que o Senhor capacite, que o Senhor traga paz, sabedoria para pessoas que estão passando por períodos de transições, Pai. Nós sabemos que essas transições vêm do Senhor, Pai. O Senhor quer nos levar a níveis mais profundos, Pai. Mas para isso a gente precisa passar por esse processo. E que o Senhor nos capacite, Pai. Que nós não venhamos regredir, voltar para trás, mas nós possamos permanecer. Talvez pessoas decidiram passar por essa transição, Pai, mas começou a vir os ventos, Pai, começou a vir as inseguranças, os medos, achar que não é esse o caminho, que é errado, mas que o Senhor hoje, Pai, traga no coração a lembrança que foi o Senhor que tirou, Pai, e traga, Senhor, meu Deus, paz e alegria para passar por essa transição, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós dependemos do Senhor e nós queremos estar onde o Senhor deseja, Pai. Nós queremos, sim, meu Deus, a níveis mais profundos com o Senhor, Pai. Então, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para permanecer, ó, Pai. Em nome de Jesus, que haja cura, Pai, que haja maturidade, meu Deus, nos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que a bênção do Senhor seja sobre a vida de cada uma dessas mulheres, Pai. Tantas aqui têm perseverado nesse devocional, Pai, têm acordado mais cedo, deixado o marido ali na cama, os filhos, para estar aqui, Pai. Meu Deus, não é porque merecemos nada, Pai, mas se o Senhor, Pai, a tua misericórdia, pela tua misericórdia, Pai, eu oro para que o Senhor derrame uma bênção sobre elas, seja uma decisão, Pai, que estava para sair, meu Deus, seja algo que elas têm clamado, Senhor, e pedido, eu oro, Pai, para que o Senhor contemple elas nessa manhã, Pai, nesse dia, em nome de Jesus. Nós te amamos, Senhor Jesus, e como é bom estar na tua presença, como é bom aprender mais do Senhor, nós te adoramos, Senhor Jesus, e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu parar aqui a gravação.